Queridos irmãos e irmãs, louvado seja Deus porque você está aí conosco no Fé em Debate. Este programa que é uma verdadeira catequese e vai se deixar tocar pelo Senhor e é aprofundando o conhecimento sobre a criação e sobre nós que vamos nos tendo nas mãos e sabendo lidar com as nossas fragilidades, com os nossos medos, saber fazer esse processo de libertação, de purificação. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude, assim disse Jesus. Por isso, hoje, o tema de hoje deste Fé em Debate é como lidar com as perdas. São pessoas que partilham através do aconselhamento, mandam cartas, partilhas doídas, sofridas. E nós trazemos aqui para ser refletido, rezado e iluminado a partir da palavra e a partir do conhecimento. Temos como convidada de hoje Lídia Weber, que é psicóloga, professora, pesquisadora, especialista em antropologia filosófica, especialista em origens filosóficas científicas da psicologia, é mestra e doutora em psicologia experimental pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ela leciona no curso de graduação e pós-graduação. Seja bem-vinda, Lídia Weber. É um prazer tê-la conosco no programa Fé em Debate. Olá, eu que agradeço o convite e complemento. Além de todos esses títulos aí, também sou mãe, sou esposa, sou faxineira, cozinheira, faço parte do dia a dia, como todo mundo. Que maravilha, Lídia. Agradecemos a sua disponibilidade de vir nos ajudar nesse processo de formação da consciência e do autoconhecimento, num processo de libertação. Lídia, eu começo trazendo o tema como lidar com as perdas. Eu digo para vou chamar de senhora e doutora, por se tratar, para que a gente possa, o ouvinte, se identificar. Eu tenho recebido cartas, e-mails, partilhas de vida, onde o processo de perda se torna uma ferida prática ao olhar de quem vê incurável. Como lidar com a perda, de modo geral? Essa é uma pergunta fundamental para a nossa existência, porque na vida, a vida não é fácil, né? Na vida nós temos uma série de perdas durante toda a nossa existência, e como lidar com elas é a grande questão. Do ponto de vista da psicologia, existe uma palavra bonita que foi emprestada da física, que se chama resiliência. Então a gente diz o quanto que uma pessoa é resiliente ou não. A palavra resiliência na física é pouco usada, né, no dia a dia, então eu vou explicar um pouquinho. Resiliência, assim, é quando você pega um arame e você torce, você faz todo aquele movimento, dobra, e ele não quebra. Ele dobra, ele fica quente ali onde ele foi dobrado, mas ele tem a capacidade de voltar ao estado original. Isso é capacidade de resiliência. Então a gente diz que uma pessoa é resiliente quando ela é capaz de sofrer, de ter o luto, de levar as pancadas da vida, mas conseguir retornar a um estágio suportável, um estágio original. Pois bem, esse termo que a senhora usou, resiliência, é possível a pessoa, apesar de muitas decepções, muitas frustrações, perdas, e voltar, se recuperar? Clinicamente isso é possível? É possível. O ser humano, ele é fantástico. Nós temos uma maior capacidade de adaptação e de recuperação e de mudança dentre todas as espécies que nós conhecemos. Então, essa é a característica do ser humano. A capacidade, sim, de se recompor, de mudar, de ir para frente. O que faz uma pessoa resiliente ou não? Isso. Essa é a grande pergunta e é uma das minhas áreas de pesquisa. Eu tenho 3 áreas de pesquisa básica na universidade e a primeira delas é o que a gente chama de práticas e estilos parentais. É a vida em família e como os pais lidam com seus filhos. Certo. Então a capacidade, o senhor perguntou, é possível uma pessoa levar essas pancadas e se recompor?
veja, ela está justamente nessa nossa infância, na capacidade que os nossos educadores, geralmente os principais educadores são os nossos pais, nos fazem perceber a vida. Então, um estilo que a gente chama de pais muito permissivos. Certo. Né? Aquele que a criança pode fazer tudo, ela quer isso, ela tem, ela quer aquilo, não tem, ela não quer arrumar a cama, ela não arruma. O que acaba ensinando para a criança? Que tudo que ela quer, ela pode. Então, na primeira frustração que ela tiver na vida, porque a vida é cheia delas, ela vai entrar na escola e o amiguinho vai dizer não, ela vai levar o primeiro baque da vida dela. Então, o que a gente ensina para os pais, por exemplo, né, uma das coisas, a frustração é necessária. Nós precisamos aprender a lidar com as pequenas frustrações do dia a dia. E isso os pais têm que nos ensinar. Então, em vez dos pais serem absolutamente permissivos, você vai correr, nossa, deixa aqui, senão você vai se machucar. Não, você quer ir dormir mais tarde? Vá, você não sei o quê. Ao contrário, os pais devem permitir que a criança se frustre de vez em quando. Que a criança aprenda a lidar. Isso é educar. Exatamente. Educar mostrando que a pessoa tem limites. A natureza tem limites. Exato. Que a natureza... Bonita essa frase. A natureza tem limites. Porque o mundo é assim, né? O mundo tem regras, tem limites. Então, os pais devem guiar essa criança, mas permitir de vez em quando que ela se frustre. De vez em quando ela vai pedir, mas eu quero doce hoje antes do almoço. Não, você não vai ter. Interessante que na teologia, doutora, a senhora fala do ponto de vista psicológico e eu falo do ponto de vista teológico. Deus age assim conosco. Ele sabe o que nos é bom, mas ele, em respeito à liberdade, ele permite a provação. Ele permite a frustração, usando o termo da senhora, para que a gente possa se voltar para ele com maior amor. Por isso São Paulo diz, onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Mas voltando ao tema, doutora, agir assim leva a pessoa a criar essa resiliência. Essa capacidade de se frustrar e de se recuperar dessa frustração. Isso é importante. A gente fala em psicologia, às vezes os pais, isso começa na infância, por isso que eu falo muito de pais. Isso começa na infância, a gente aprende padrões de comportamento. Perfeito. Então a gente fala em psicologia, às vezes os pais precisam deixar que a criança viva uma determinada contingência, em vez de super proteger demais. Entendi. É claro que tem que ter bom senso. Claro. Mas se um dia a menina de 4 anos quer ir lá no aniversário da vovó com a saia roxa e o vestido, a blusa verde-limão e a bota cowboy e o chapéu amarelo, em vez dos pais brigam por bobagens, em vez de ficando, vai vestir a roupa, deixa ela ir. Porque ela vai escutar de alguém lá na festa, nossa, mas tua roupa tá esquisita, né? Entendi. Nós estamos falando de perdas e temos como convidada Lídia Weber, que está nos dando uma verdadeira aula. Mais do que aula, é experiência de vida. Antes de falar com você, Ademar, doutora Lídia, quais são as maiores perdas, pontualmente, que a senhora percebe que hoje as pessoas sofrem? Se a gente for quantificar a maior perda que uma pessoa pode existir, isso quantificado em nível de estresse, é a perda de um filho. Perda de um filho. Essa é a maior, porque ela inverte toda a questão da humanidade, quer dizer, nós temos filhos para estar lá no futuro de alguma maneira. Então, inverter esse processo é uma dor inimaginável. A gente pode pensar assim, mas puxa, isso vai passar. Claro que tem perdas, é diferente de perder um emprego e perder um filho. Claro. Perder um filho não vai passar. Existem perdas existenciais, né? Claro que não, mas a gente aprende a conviver. Ou mais do que isso, transformar aquela perda em algo construtivo. Tem pessoas altamente resilientes, lindas, que, por exemplo, que têm até isso, perdem um filho e se colocam, por exemplo, numa situação em que vão ajudar outros que perderam. Então, exatamente. Vamos aprofundar esse tema. Porque nós falamos para muitas mulheres, estamos falando para mais de 700 emissoras de rádio no Brasil. Por exemplo, uma mãe, um pai que perde um filho. Como lidar?
como que ela pode fazer? Como que ela pode tirar coisa boa dessa dor e desse luto? Então, eu acho que uma e até as pesquisas psicológicas mostram isso, uma das coisas mais importantes da nossa existência, a gente sempre está pensando no dia a dia, nas coisas materiais, puxa, eu quero um carro, eu quero ir para Paris, eu quero isso, mas as pesquisas mostram que não é isso que nos traz felicidade de fato. É mais do que garantido. Então, e as pesquisas mostram também que um fator grande de felicidade e de tranquilidade é justamente as coisas que você faz em benefício de outro. Certo. Vai de encontro à religião, quer dizer, o quanto você tem um comportamento verdadeiramente altruísta. Então, eu citei o exemplo, pais que perderam, por exemplo, um filho num acidente e montam uma ONG para ajudar outros pais, por exemplo, para dar informações para jovens. Isso certo. Sim é um comportamento interessante e que leva essa pessoa a minimizar de alguma forma a sua dor, porque ela está contribuindo com outros. Como lidar dentro de casa com as coisas pessoais? Do ente querido, do filho ou de um próximo parente. Deve conservar? Uma pergunta bastante objetiva, mas é que eu recebo de lá para cá a pergunta. Tem a ver com características de cada pessoa, né? Às vezes tem pessoas que vão lá e perdem um filho e deixam o quarto exatamente como estava, como a última vez que ele deixou. Isso faz bem? Por 20 anos, não. Não. Tem um processo conhecido como um processo de luto, na verdade. Ele é assim, primeiro você sofre, você tem uma tristeza, realmente você tem que chorar tudo que você tem que chorar, você vai ficar triste, você vai ficar com raiva, você vai negar, você tem todos os processos, várias teorias falam de luto. Então tem um processo que é luto mesmo, na palavra certa. Eu tenho que ficar triste, chorar tudo que eu tenho para chorar, mas a partir de um certo momento eu tenho que ir para frente. Então, às vezes as pessoas se culpam. Puxa, mas se eu mudar, eu vou pegar e mudar o quarto dele, vou transformar num quarto de visita e se sente culpado com isso. Mas não é aí. E se acontecer isso, tem que lutar contra esse sentimento? Tem que lutar. Tem que, às vezes, pedir ajuda, né? Para pessoas da sua comunidade, da sua igreja. O que eu faço? E as pessoas podem ajudar. É uma passagem. Entendi. Isso precisa ter. Então, eu vou convidar 3 amigas minhas, elas vão comigo no quarto e vão ajudar a empacotar, a doar algumas coisas para as pessoas nas necessidades. Não é mais construtivo? Em vez de eu ficar 20 brigando, anos colocando uma redonda. Porque não adianta, tem coisas que nos machucam, mas essa capacidade que a gente chama de resiliência apesar de você estar machucado, você estar trincado, você pode estar num sofrimento absurdo, a vida continua. Vamos ouvir o que o Ademar de Umuarama, que nos faz uma pergunta. Padre, falando aqui da cidade de Umuarama, no estado do Paraná. Certo. E, padre, nós estamos passando por uma situação muito difícil. Estamos sentindo, padre, que perdendo o nosso filho. A gente está com um filho nosso, está detido aqui na cadeia de Umuarama e a gente não está sabendo como lidar com essa situação. Porque o tempo, quanto mais o tempo vai passando, a gente vai sentindo que a gente está cada vez distante. Entendo. A gente sente que cada vez o tempo vai passando, a gente está perdendo cada vez mais. Eu gostaria de saber, gostaria de ter uma orientação, até porque uma formação que a gente tem, por tudo que a gente viveu até hoje, por tudo que a gente vive dentro da igreja, a gente passa por uma situação dessa, a gente fica até um tanto quanto frustrado. Entendo. Eu gostaria de alguma informação, de alguma ajuda, de como fazer, de como agir, se possível, padre. Com certeza, Ademar. Mas eu vou pedir ajuda à doutora Lídia. Muito obrigado pela sua partilha de vida. E a gente vai aprendendo a lidar com as nossas dores. Doutora, parece-me que ali o Ademar tem 2 frentes de resposta, mas a senhora pode abordar. Uma é como lidar com o filho e outro é como lidar com a própria frustração daquilo que imaginava que o filho seria o que é. O que a senhora tem a dizer?
O senhor já resumiu tudo, quer dizer, eu não preciso nem falar, que o senhor já deu a resposta, porque que é perfeita. Na verdade, ela engloba as duas coisas. Ter filho é uma maravilha, a gente tem gratificações enormes e a gente tem frustrações também. E as pessoas, às vezes, se sentem muito culpadas. Nossa, por quê? Porque amor de pai e mãe, por um lado, ele deve ser incondicional. É um amor forte, é um amor que eu amo, eu devo amar o meu filho porque ele é meu filho. Eu devo, não porque se ele tem orelha de abano, ou porque ele é feio, ou porque ele usa drogas, ou porque ele foi preso, ou porque ele faz coisas boas. Ele é meu filho, então pelo fato de ele ser o filho, ele deve ser amado. Por outro lado, a gente se frustra, é parte da natureza humana. Mesmo que eu ame meu filho incondicionalmente, às vezes a gente olha para o filho, puxa, mas ela podia ser mais bonitinha, ou não, ela podia estar fazendo um outro curso. É natural também. Tá, mas então como lidar com essa frustração natural? Primeiro, é uma coisa que o senhor falou lá no começo, é tomar consciência disso. Tomar consciência de que eu posso amar uma pessoa e ao mesmo tempo eu posso sentir raiva de vez em quando dela ou eu posso me frustrar com ela. Então o sentimento é um. Agora, o que fazer com isso? Então ele quer uma resposta e ele já deu uma amostra de resiliência, ele está procurando ajuda, olha que bonito. Em vez de ele ficar sozinho em casa, ele procura ajuda. Ele está com o filho preso, nós não sabemos o que aconteceu, mas sim, ele pode ajudar, ele é filho, então eles vão visitar, ele pode levar coisas para ele ler, conversar, ir nos dias de visita, não deixar este filho sozinho. Ele fez coisas provavelmente ilegais, por isso está preso, mas ele é filho. Então, filho nós devemos apoiar até o fim. Doutora, mas ele falou que está criando uma distância. É um fato, a Ademar apresentou isso. A senhora disse, visitar, não falhar na visita. Tem muitas cartas que chegam de presidiários que os pais abandonam por vergonha, talvez, ou por não saber o que falar. Não é tanto por vergonha, é por não saber o que falar. A senhora disse levar uma revista, se preocupar com o bem-estar. Porém, como ajudar o filho nesse caso? A tomar consciência do que aconteceu sem ferir mais. Doutora, a senhora falou de uma palavra que eu tenho ouvido aqui e acolá, e eu fiquei curioso. O que é o amor incondicional? Então, essa é uma questão bonita também, muito pesquisada na psicologia e faz parte desse amor de pai e de mãe. Não confundir amor incondicional com ser permissivo. Eu amo incondicionalmente, então eu deixo meu filho fazer tudo. Amor incondicional é você amar o seu filho porque ele é o seu filho. Não importa se ele tirou nota 3 em matemática, se ele tirou o último lugar na natação, se ele começou a usar drogas, se ele fez... Ele é o seu filho. Então, enquanto pai, você tem que apoiá-lo. Mas existe amor incondicional ou deve existir no casamento? Também. É bonito também. Ele é seu marido, ele é a sua esposa. E aí você deve... Veja, eu não devo amar uma pessoa porque ela faz uma coisa boa. Às vezes os pais confundem assim. Ai, meu filho, nossa, você tirou 10 em matemática, eu te amo tanto. Não. Assim como nem o contrário, você tirou 3 em matemática, nossa, não gosto mais de você. Os pais fazem isso. É uma das coisas mais dolorosas que pode se fazer para uma criança. Então a criança aprende assim, para eu ser amado, eu tenho que ser absolutamente perfeito, eu não posso ter nenhum erro. Eu posso ter erros, não posso, padre? Até claro, Deus nos perdoa. Com certeza. Então essa é a grande questão. E tem uma outra questão que é difícil de a gente falar com os pais, mas eu sou mãe também, então cabe para mim, então eu posso falar isso. Num dos filmes, um general famoso lá deserdou seu filho, etc. E deu algumas indicações porque ele tinha feito isso e isso de errado. E o filho ficou triste e ele falou, querido, os teus erros como filho estão ligados aos meus defeitos como pai. Puxa vida, é a mais pura verdade, né? Então, nossos pais e filhos estão ligados. Nós não vivemos numa redoma. A gente não acha os meus filhos erram e é culpa deles. Não, eu estou envolvida no processo. Doutora Lídia, algumas perguntas. O luto é necessário? O luto é necessário.
Simples e certo. Por quê? Porque uma perda, ela gera um descompasso na nossa vida, ela nos tira de um caminho que a gente estava, ela faz nos ver buracos e tendências que a gente não sabia que existia. Então, o que a gente chama de luto, assim, você tem que passar um tempo, né? O sofrendo é importante. Às vezes a gente vê uma perda terrível e no dia seguinte a pessoa está lá sorrindo, não sei o que. E às vezes os psicólogos chamam isso de negação. É verdade. É verdade. É verdade. Às vezes é tão difícil de aceitar que eu finjo que aquilo não aconteceu. Psicologicamente não é bom. Então, às vezes, nós precisamos de ajuda para que entenda. Não, você tem que chorar mesmo e ficar triste. Luto se atribui só à morte ou o luto tem outras atribuições? Outras atribuições. Qualquer perda pode ser chamada de luto, um divórcio, ou mesmo um namoro, o namorado te deu fora, ou mesmo perdeu o emprego. Tudo isso a gente chama uma grande perda ou uma perda significativa para determinada pessoa. É um processo de luto. Quanto tempo de luto é aceitável? Eu sei que é difícil, né? Mas para ter uma noção, porque as pessoas confundem uma tristeza profunda. Eu chamo de tristeza profunda depressão. Tristeza é um sentimento que vem e vai. O luto, ele faz parte. Quando é que o luto passa a ser sintomático, patológico, perdão? Então, na verdade, há diferenças bem claras assim. Entre tristeza, depressão e melancolia. Por quê? Às vezes, porque hoje tudo se fala depressão, né? Eu estou com depressão. Não, depressão é uma doença. Ela tem que ser diagnosticada. Ela, quando te tira absolutamente da capacidade de trabalhar e de se relacionar por um tempo maior do que 3 meses, pelo menos. Certo. Se você aconteceu algum problema sério, você mais do que 3 meses, você não consegue ter suas atividades normais, você provavelmente está num estado depressivo. Porque tristeza é o tempo todo. Eu perdi o capítulo da novela, fiquei triste, não fiquei deprimida, né? Também não, a gente não pode exagerar. Então, essa quantidade de tempo, claro que depende de cada situação. Perder um filho é muito diferente de perder o emprego, claro. Ou mesmo de perder um namorado. Então, depende da situação e depende dessa capacidade de resiliência. Certo. Do apoio de outros. Entendi. Doutora, vamos ouvir... Não, na verdade é uma partilha que eu veio através de uma mensagem de um padre. Tenho 31 anos. A senhora me ajuda a responder. Sofri um acidente de moto. Estou paraplégico. Preso a uma cadeira de rodas. É de Belo Horizonte, está nos acompanhando de Belo Horizonte pela Rádio América. Estou preso numa cadeira de rodas para o resto da vida. Eu não aceito isso. Sonho que estou andando. Não aceito minha condição de paraplégico. Me ajude, por favor. É o Jorge, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa é uma situação típica, né? Ele mesmo coloca, de não aceitação. É o que a gente chama. Ele está precisando de um processo de luto, que a gente chama, para aceitar uma situação. Não adianta eu não aceitar. A situação é posta. Eu não posso dizer, eu não aceito que meu namorado me deixou. Ele deixou. Agora, claro, a situação dele é dramática, mas... Vamos pegar outros exemplos. Tá, mas, por exemplo, como ele agir agora? Ele está nos ouvindo. O que ele tem que fazer? Exatamente. Ele tem que primeiro procurar ajuda. Ele já procurou uma. Já mandou um torpedo, né? Tá. O que já é uma situação favorável. A outra, ele está nos escutando, ele sabe que ele precisa sair dessa situação. Não aceitar não é suficiente. Então, ele tem que procurar uma ajuda profissional. Por exemplo, um psicólogo. Por exemplo, um psicólogo, para que faça ele entender, aceitar essa sua condição. A partir de uma aceitação, não, isso realmente, eu estou paraplégico e o meu prognóstico é ficar paraplégico no resto da vida, o que eu vou fazer daqui para frente? E aí sim, a partir do luto, da aceitação, eu posso planejar a minha vida. Quantas pessoas vão para frente na sua situação, né, de dor? Então, isso. Me permita, a família que estiver ouvindo e tem alguém que está nesse processo de negação, como a família pode ajudar? Boa pergunta. Então não é assim porque a família, porque é um sofrimento, é claro. Com certeza. É um sofrimento tremendo. Então a família quer super proteger também. Né? Não, coitadinho, ele não consegue empurrar a cadeira de roda, então eu vou empurrar o tempo todo para ele. Ele não coitado, ficou muito tempo empurrando a cadeira de roda, então eu vou dar comida na boca dele. Não.
Isso não é um processo bacana. Então, o que nós temos que ensinar, novamente eu vejo, com nossos filhos, o nosso relacionamento conjugal, o que a gente consegue dar para outra pessoa é quando a gente consegue transformar aquela pessoa em melhor ainda. É isso que é bonito em qualquer relação. Então, os pais, a família, a companheira dele, sim, tem que incentivar. Às vezes pode parecer duro, ele vai dizer, pega para mim aquele copo d'água. E a família tem que dizer, não, você pode empurrar a tua cadeira e chegar até a mesa e pegar. Parece doloroso, né? Parece, mas é a mesma coisa quando você faz com uma criança. É fazer a pessoa aceitar e fazer a pessoa ir para frente. Porque o que nós queremos para os nossos filhos? Não é uma capacidade de autonomia e que eles saibam viver no mundo, se defender e encarar as coisas difíceis da vida? Doutora Lídia, antes de eu entrar na pergunta, a senhora é psicóloga, trabalha, se realiza nesse trabalho? Ah, com certeza. Não me vejo fazendo outra coisa. Na verdade, eu sou professor, não atendo em consultório. Não é clínica, né? Mas estuda, né? Eu sou professora e pesquisadora, então eu trabalho justamente com... A senhora trouxe uns livros descobrir essas coisas sobre o comportamento humano. Eu trabalho com práticas de pais e filhos. Eduque com carinho, equilíbrio entre amor e limites. Olha que texto maravilhoso. Qual a editora? É a editora Juruá, editora aqui de Curitiba. Tá certo. Eu trabalho também com abandono e adoção. Nós trabalhamos muito tempo com esse um tema também cheio de perdas, né? Cheio de perdas. E eu trabalho com um outro tema de pesquisa, é relacionamento amoroso. Já que você vai falar de divórcio. Pois é que tem alguém aqui na linha que vai tocar e olha, o assunto de divórcio, doutora, é impressionante. As pessoas estão sofrendo muito. Os relacionamentos hoje amorosos estão muito complexos. Antes de eu atender a Adriana, o que é que está tão complexo na vida amorosa? Puxa, tudo. Que eu acabei até de sair de uma banca de monografia de uma aluna que trabalhou sobre esse tema. Antigamente, as questões eram mais simples, né? A moralidade era diferente. Então, se você queria namorar com uma pessoa, se pedia em namoro, né? Na minha época era assim, e você formava um compromisso. Hoje eu vejo até com os meus alunos, com as pesquisas que a gente faz, pessoas nem sabem se estão num compromisso. Hoje é o namorar, daí já tem o ficar, daí tem o ficar de rolo e agora tem o pegar. É triste por quê? Porque são mensagens ambivalentes. As pessoas às vezes não sabem nem se estão namorando ou se estão ficando. Ou se estão casados. Porque é engraçado, fato, né? Esses dias eu encontrei uma moça e eu perguntei, e aí, como é que vai ser o marido? Não, ele não é, não somos casados, mas trouxeram para batizar a criança. Então ficou complicado, os conceitos estão difíceis. É ambivalente, porque daí quanto que eu vou me doar para aquela pessoa se eu não sei se realmente se ela está comigo, se eu tenho compromisso. Essa palavra, o casamento, o estar junto, é um compromisso, é uma cumplicidade, é uma questão de tolerância. Hoje é muito fácil. Hoje alguma coisa deu errado, briguei, já vou me separar. Olha que, doutora, a senhora fala do ponto de vista psicológico e eu como padre, não é por acaso que a igreja fala de pacto nupcial. Pacto, uma coisa para sempre, uma aliança que não termina. Padre Reginaldo, eu escuto o senhor aqui de Fortaleza. Um abraço. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Por favor. Eu tenho uma amiga minha que ela foi casada, passou por um momento muito difícil de separação. Só que assim, separou os corpos. Só que o pensamento dela ainda continua. Ou seja, tudo que ela faz lembra o ex-marido, tudo que ela pensa. Aí eu gostaria de saber o que eu posso fazer para orientá-la, para ela passar por essa fase de perda. Doutor, e aí? Então, divórcio é complicado. Ela não falou se eles têm filhos ou não, né? Não falou, porque filhos são mais complicados ainda, porque não existe divórcio de filhos. Isso é uma coisa que a gente tem que insistir, porque as pessoas também esquecem isso. Então, vamos tratar desse assunto. Por exemplo, quando se trata de um divórcio quando tem filhos. Então, os pais têm que ser participativos. Normalmente os filhos ficam com a mãe e o pai se separa e acaba se separando dos filhos. Tá. Quer dizer, tem pouca participação. Existe um conceito em psicologia que se chama alienação parental.
quando a mãe, por exemplo, começa a falar mal do ex-cônjuge e não permite visita, ou o contrário, às vezes, né? Então tem que cuidar, porque pai é pai, mãe é mãe, né? Existem situações em que a vida se torna insuportável? Existe. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve pensar é assim, tem que cuidar. Amor vem de uma palavra egípcia, cujo hieróglifo é um homem trabalhando na terra, cavando. É verdade. Então, não é assim, o amor não é gratuito. Nós temos que conquistar, temos que trabalhar. É dia após dia, eu tenho que ter noções de como lidar com aquela pessoa que não é o meu espelho, né? Agora, se não funcionou, se separou, o primeiro temos que chegar a um acordo. Essa é uma amiga querendo ajudar, querendo ajudar. O que é bonito, né? Porque às vezes a pessoa fica patinando naquele processo do luto, inesgotável, e não sai nunca. Mas no caso, por exemplo, ela não, vamos dizer, a pessoa não escolheu o divórcio. Ninguém foi divorciada. Apesar de que eu não acredito que exista um lado vítima. Acho que no processo... Não, é bonito isso. É sempre os dois. Sempre os dois. Sempre. Mas uma pessoa que foi abandonada, vamos assim dizer, como reagir? Como ela retomar a vida? Quer dizer, até vou retomar isso que o senhor falou, que é muito importante, é sempre os dois. Porque às vezes a gente pensa, puxa, mas tem aquele homem que fica bêbado todo dia e maltrata a mulher e bate essa mulher. Mesmo numa situação drástica assim, quer dizer, nós temos que nos permitir, a mulher tem que entender que ela não pode ficar nessa tua situação. Se ela fica, ela está fazendo parte de uma situação. Então é sempre os dois, né, que estão alimentando. O quanto que eu tenho que chegar numa conclusão e dizer, não dá mais, e eu tenho que, né, ir para frente. Como fazer isso? Um bom exercício, sempre numa situação de perda, principalmente nesse caso de relacionamento amoroso, eu sentar e fazer uma autoanálise em primeira instância, ou com um amigo, ou com o seu padre, claro, ou com um profissional. Certo. De fato, fazer uma análise assim, aquelas bonita, do que aconteceu exato nessa relação e colocar prós e contras, do que a pessoa realmente contribuiu para aquilo e do que o outro contribuiu. Isso é quase uma autoanálise. Por quê? Porque a gente erra, o tempo todo nós erramos, e para não repetir depois. E para conseguir uma outra coisa, mesmo que não tenha filhos, de conseguir, ao mínimo, ter uma separação civilizada. Um dia você amou aquela pessoa. Certo. Você casou com aquela pessoa, você amou. Porque tentar ao máximo que aquilo não se transforme em ódio. Doutora, a gente recebe pessoas partilhando, chorando, sofrendo, porque as perdas, as famosas perdas, a dificuldade de se reerguer. Nosso Senhor fala muito em nascer de novo, largar o homem velho, começar, a gente sabe da história da Fênix, etc. Uma pessoa que estiver nos ouvindo e se acha, ela olha para si mesma e se sente a pior pessoa do mundo. Como ela reconstruir essa imagem? Então, às vezes é difícil sozinho mesmo. Quando você está num processo de dor muito grande, que é o que a gente chama aí sim de depressão, ela impede com que você veja essas questões com qualidade. Porque mesmo uma dor terrível, no caso de um abandono, por exemplo, como esse citado, você deve ter a capacidade de ver, mas o que eu contribuí para isso também? Né? O que o outro contribuiu? Então, pedir ajuda é fundamental. Tá. Diga o que o senhor ia falar. Não, eu ia falar, e o remorso, que o sentimento de culpa, ele é real até que ponto? Porque eu lido com pessoas que ficam com aquela história, eu podia ter feito diferente, se fosse assim. E começa uma autopunição. A autopunição pelo que eu não fiz, a autopunição pelo que eu devia ter feito. E é muito difícil como diagnosticar isso. Porque também Deus não quer um sentimento assim. Deus não quer. A culpa existe. Mas uma autopiedade, ela é negativa. Doutora Lídia, tem um texto bíblico que eu gostaria que a senhora me ajudasse a refletir. É João 15. E ele me incomoda muito. Me incomoda porque eu vou lê-lo. Eu sou a videira. Meu pai é agricultor.
todo ramo que não dá fruto em mim, o Pai corta. Porém, os ramos que dão fruto, Ele os poda, para que dê mais fruto ainda. Esse texto fala da poda. Como entender essa poda? A perda se encaixaria? Puxa, eu achei muito bonito, se encaixa muito com a teoria da resiliência, que é assim, eu permitir frustrações, e às vezes os pais mesmo têm essa função, né, de às vezes eu forçar um pouco meu filho a ter alguma frustração, a podar alguma coisa, porque aí ele vai se tornar mais forte, vai dar mais frutos, vai ter mais capacidade de lidar lá no futuro com as suas perdas. E uma outra interpretação psicológica, obviamente, me permite refletir assim. Tem várias situações e histórias que a gente ouve, depoimentos, às vezes pessoas estão num caminho e é aquela mesma situação que se repete, é aquele namorado que não é muito bom, que é chato, que não sei o quê, e de repente ele resolve ir embora e a pessoa sofre, mas depois ela vê que aquilo foi tão melhor para a vida dela, ela se recompõe, ela tem mais frutos, ela acha uma outra coisa na vida para fazer, e mesmo casos muito frustrantes e dolorosos. Conheço uma pessoa que perdeu uma filha e que viu a própria filha num acidente e que a partir disso resolveu mudar a sua vida e fazer um trabalho voluntário em prol de crianças abandonadas, por exemplo. Então, que se supre aquilo, essa capacidade de ultrapassar essa sua dor e ainda contribuir com outros. Mesmo, veja, é a sua área e é a área da psicologia que diz o que mais te traz gratificação é realmente o contato humano. São as inter-relações, é a capacidade que você tem de ser útil e de ajudar outros também. Doutora, as suas considerações finais para as pessoas que nesse momento estão passando por uma perda, não importa se econômica, uma perda emocional, uma perda espiritual. Espiritual eu tenho falado bastante, que feliz aquele que permite-se passar por um deserto. O deserto sempre na Bíblia, doutor, é maravilhoso. Sempre é um lugar de revelação de Kairós, onde Deus prepara um novo. O que a senhora teria para dizer como psicóloga para alguém que está se sentindo, eu estou vivendo uma perda? Esse preparar o novo é bonito também, né? As interpretações são fantásticas do ponto de vista psicológico da Bíblia. Então nós temos que nos preparar o novo. A vida, ela é complexa demais do ponto de vista da natureza psicológica. O ser humano, ele é complexo e ao mesmo tempo ele é fantástico. Ele é capaz das coisas mais terríveis, infelizmente, é capaz das coisas mais abnegadas. E é capaz de ultrapassar as maiores dores. Então, você que está nos ouvindo, a sua capacidade de, primeiro, identificar o que você está passando. Segundo, ao identificar essa perda, aceitá-la. Aceitá-la, que ela existe. Ao aceitá-la, você será capaz de ultrapassá-la. Na dificuldade que todos nós temos de lidar com grandes perdas, de procurar ajuda de seus amigos, de seu conselheiro espiritual e religioso, ou ajuda profissional. Isso é importantíssimo, que vai identificar se você está apenas triste, se você está confuso, se você está num processo de depressão. E aí, construir essa capacidade do ser humano, mesmo que você não tenha tido isso na infância, não tenha aprendido um padrão resiliente na infância, nós sempre temos capacidade de melhorar e de nos aperfeiçoar. Sempre. Essa é uma capacidade única do ser humano. Até o final da vida, nós estamos em mudança. Em grandes perdas, lembro, já que o senhor leu a Bíblia, de um provérbio chinês, que diz assim: eu não posso prevenir que pássaros da tristeza voem sobre minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam um ninho nos meus cabelos. Puxa vida, muito obrigado, doutor. Fechou com chave de ouro.
Doutora Lídia Weber, psicóloga, obrigado de todo o coração pela sua colaboração, obrigado pela sua gratuidade de vir partilhar conosco. Que Deus retribua em graças para a senhora, para o seu trabalho, para os seus estudos e para a sua família, como mãe, como esposa, como filha, certamente. Eu que agradeço. Queridos filhos e filhas, ficamos por aqui. Que bom que você ficou comigo. E que a paz do Senhor reine na sua casa. Perdas, transforme-as em vitórias. Evangelizar é preciso!